Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, né, 1º de março, primeiro dia de março de 2019, né? Já estamos aí no mês de março. E eu gostaria de dar continuidade à leitura das Escrituras em 2 Timóteo 2, tá bom? Então, eu vou fazendo assim, vou lendo um capítulo só para poder ir preservando a minha vista, né? Mas Yahweh está no controle de todas as coisas. Então, vamos começar? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na benevolência que está em Yahushua. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, amados, aqui ele está falando do apóstolo Shaul, né? Que nós conhecemos aqui por Paulo. Eu sempre gosto de falar isso, que Shaul é Paulo, para pessoas que estão entrando agora no canal, né, evangélicos, entenderem que Paulo é um nome blasfemado que dá assim alusão ao deus Apolo, né? Então aqui o que o apóstolo Shaul está dizendo para Timóteo é para ele instruir a outros, né? Olha aqui, verso 2. Veja bem, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui ele não está dizendo para falar para líderes religiosos para instruir a outros. Não, mas a homens idôneos. O que é isso? A homens que estão também na verdade, que estão andando no entendimento, andando no espírito de Yahushua, andando no caminho Yahushua, para eles instruir a outros a este caminho. É isso que ele está orientando aqui, né? E é isso que nós estamos fazendo. Nós andamos no caminho que é Yahushua, no Salvador que é Yahushua, andamos no entendimento, no espírito, e isso nós estamos instruindo a outros que estão no engano, no outro caminho, no caminho de morte. Nós estamos instruindo as pessoas a ir no caminho da vida, que é Yahushua. É isso que ele está dizendo aqui. Então aqui, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Yahushua. Nenhum soldado serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Yahushua, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Yahu não está algemada. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Yahushua, com eterna glória, ou seja, com eterno esplendor, né? Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Amados, aqui está dizendo, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade, andamos em Yahushua, né? Nós falamos dele através do nosso testemunho, nós falamos dele contando a verdade a outros, né? Instruindo a outros nessa verdade, né? Então, nós somos fiéis, nós permanecemos ali. Mas, aqui está dizendo, fiel é esta palavra. Quem é a palavra? A palavra é Yahushua. O apóstolo Shaul, ele está falando de Yahushua, que é a palavra. Porque fiel é a palavra que é Yahushua. E Yahushua, ele deixou escrito a palavra que é ele, através das escrituras, para que nós também possamos conhecer o que ele deixou escrito, né? E aqui ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Já morremos com ele como? Na nossa carne. O nosso ser carnal morreu com ele. Mas nós viveremos agora não no nosso ser carnal, não na carne, não no físico, mas agora nós estamos vivendo no espírito, no entendimento dele.
E para isso nós andamos nele, porque ele é o caminho, tá? Então aqui, se perseveramos, também com ele reinaremos. Ou seja, se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Por quê? Porque se nós negamos a ele, né, nós deixamos de andar no caminho que é Yahushua, ele nos negará. Não porque ele nos negará, porque ele quer nos negar. Mas ele nos negará porque nós deixamos de andar nele. Então não tem como ele aceitar aquele que não anda nele. Não é que ele negue a gente porque ele quer negar, mas é porque nós negamos primeiro. Então, a partir do momento que a pessoa nega a Yahushua, que a pessoa deixa de andar nele, a gente deixa de não ser conhecido por ele. Não é que ele não nos conheça, porque ele conhece a todos, né? O Espírito sonda mentes e coração, né? E Yahushua conhece a todos. Mas a partir do momento em que nós deixamos de seguir a ele, ele nos nega. Por quê? Porque nós não conhecemos a ele, nós deixamos de seguir. Não é que ele não nos conhece, é porque nós passamos a não conhecer a ele. Entende? Aí, quando Yahushua ele diz assim, em Mateus 25, quando ele disser assim, muitos dirão, Senhor, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei em outras línguas, em teu nome eu fiz, em teu nome... E ele diz assim, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Não é que ele não conhece a pessoa, o caráter, tá? Mas é porque ele nunca conheceu aquela pessoa que diz que o nome dele ele fez, ele nunca conheceu as obras daquela pessoa em nome dele. Não, porque era em nome de outro. Ele simplesmente usava o nome dele, mas se tratando de outro ser, né? Porque hoje as pessoas elas usam o nome de Jesus como se fosse Yahushua, mas na verdade Jesus é um. Jesus é Terron. É o Deus desse século, que cegou entendimentos incrédulos. Porque Yahushua, nem o Pai nem o Filho habitam nesse templo de pedra. Então eles usam o nome de Jesus como se fosse o Salvador, e sendo que não é. Jesus não é o Salvador. Então, Yahushua pode muito bem dizer, nunca vos conheci, porque as pessoas, eles falavam o nome de Jesus, mas não era o nome de Yahushua, era o nome de Jesus. Por outro lado, há igrejas hoje que já estão aderindo o nome Yahushua, mas aderindo o nome Yahushua, mas com essas práticas da religião, levando assim as pessoas a um templo de pedra, tudo isso que Yahushua disse que não é para fazer. Tudo isso que o Espírito diz que não é, porque hoje é no entendimento. Então, essas pessoas que usam o nome Yahushua, e que naquele grande dia eles vão dizer também, pode ser que as pessoas vão dizer, em teu nome falei, ou seja, mas não era em nome Yahushua, era o nome de Jesus. Mas muitos vão dizer, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome fiz e tal, e profetizei, aquela coisa toda, e Yahushua dirá, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles usaram o nome Yahushua, mas para práticas religiosas a qual Yahushua não está. Então Yahushua ele não conhece essas práticas religiosas. Não que ele não conhece, porque ele sabe todas as coisas, e Yahushua sabe todas as coisas, mas ele não conhece, no seu ser, no seu caráter, não tem prática religiosa. Tá? No caráter de Yahushua não tem prática religiosa. Então ele não conhece essas práticas como dele. Não é práticas religiosas, não pertence a Yahu, não pertence a Yahushua. Pertence a Terron, pertence a Terron, que é Jeová, que é o Deus desse século que cegou o entendimento, e a seu filho inferno, que é Jesus Cristo, uma pessoa hoje de Jesus Cristo, que é o inferno, que é o corpo de Terron, e que passou a ser o filho de Terron, que é o inferno, que é um ser. Inferno não é um lugar, é um ser. Pesquisem que vocês verão isso. É um ser, inclusive em Apocalipse diz isso. Que o último a ser destruído será o inferno, que o inferno seguirá a morte. Ou seja, pode um lugar seguir a morte? Não. É um ser que vai seguir outro ser. Da mesma forma que Terron, o Deus desse século, é um ser, a morte também é um ser. O inferno também é um ser que vai seguir a morte.
Entende? Então, por isso, não é que ele nos negue, mas é que nós é que vamos negar. Então, é que a pessoa é que nega, não é nós, a pessoa que conhece a verdade e nega a verdade e não anda na verdade. O Yahusha também vai negar, por quê? Porque a pessoa que negou, não é ele que vai negar, mas é a pessoa que negou. E da mesma forma, quando ele diz, eu nunca vos conheci, não é que ele não conhece a pessoa, mas ele não conhece a prática, porque essa prática que as pessoas praticam nesses tempos religiosos, e Yahusha não conhece essa prática como dele, não é dele. Peraí, eu conheço essa prática, mas essa prática aí não é minha não, hein? Isso não tem nada a ver comigo. Porque eu não habito em tempos feitos por mãos humanas, né? Assim, Yahusha dizendo, imagine Yahusha dizendo, eu não habito em tempos feitos por mãos humanas e também não estou em religião, então eu não conheço práticas religiosas. Eu não conheço, eu conheço o andar em mim. Eu conheço as minhas ovelhas andar em mim e eu guiar essas ovelhas ao meu Pai. É isso que Yahusha com certeza diz. Entende? A visão de Yahusha é essa, gente, é do espírito, não é do físico. Então, tudo que é físico, ele não conhece como sendo dele, porque dele é do espírito, é do entendimento, tá? Então, aqui, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, então, como ele é fiel, ele não vai ser infiel. Ele permanece fiel, tanto que Yahweh, ele é fiel a todos. Amados, na igreja evangélica eles falam muito assim, os líderes falam, olha, Deus é fiel, e aí eles colocam cargos para a pessoa ser ali fiel a Deus, porque, ó, se você for fiel no dízimo, se você for fiel na oferta, se você for fiel no jejum, se você for fiel na oração, se você for fiel em subir a montes, né, nos cultos litúrgicos, ali naquelas coisas, ele vai ser fiel a você. Mas não é isso que Yahweh ele diz. Yahweh ele é fiel a todos, ímpios ou não, crentes ou descrentes, ateus ou crentes, ele é fiel. Por quê? Porque a fidelidade de Yahweh, ela consiste em dar o sol, né? Ele dá o sol para todos, para o ímpio e para o puro. Ele dá o sol, a chuva, o ar para nós respirarmos. Imagina se Yahweh fizesse assim. Ó, então tá. Porque segundo as igrejas, eles têm o Criador, né, Yahweh, porque muitos líderes sabem. Aqueles que estudam, aqueles que são maçons, porque tem muitos pastores maçons, eles sabem o Deus que eles servem. E eles levam os fiéis a adorar o Deus dele, que é Gadu, que é Jabulon, que é Terron, que é o Deus morte. Mas tem muitos pastores que estão enganados, que seguem seus líderes maçons e que levam esses fiéis a adorarem o Deus Terron pensando que é Yahweh. Né? Então eles pensam assim, amados, tipo, eles levam a pessoa a pensar assim, olha, se você for fiel, eu vou ser fiel, tá? Mas esse fiel aí que diz é Terron, porque Yahweh é fiel com todos. Yahweh, ele dá o sol, ele dá a chuva, ele dá o ar para respirarmos, ele dá o espírito, né? Porque nós temos o espírito que é de Yahweh, que quando a pessoa morre, o espírito volta para Yahweh e a alma segue o seu destino. Né? A alma vai para o julgamento, segundo o Apocalipse de Paulo, nos Apóstolos. A alma ela vai para o julgamento, que ela se encontra e vai falar com Yahweh, porque o espírito vai com a alma. E depois disso, a alma aguarda um julgamento final, o seu destino final. Tá? Então, o que acontece? Quando esses líderes falam que Deus é fiel, se você for fiel, que Deus vai permanecer fiel, esse é Terron, que ele exige uma fidelidade das pessoas no templo de pedra, porque ele que habita nos templos, ele é Baal, o Senhor dos templos, tá? E aí, se a pessoa é fiel, ele é fiel, e olha que ele é fiel, mas a fidelidade dele não é verdadeira, porque ele é fiel com uns e não é com outros. Tem muita gente que dá tudo aí na fogueira santa de Israel, que não tem nada de santo. Na verdade tem sim, né? Porque santo vem de Satanás. Vocês pesquisem sobre isso que vocês vão ver, que santo vem de Satanás. Tá? Pode pesquisar, vocês vão descobrir, tá? E essas fogueiras aí, uns têm e outros não têm. Outros dão tudo e fica sem nada, fica na miséria e fica começa a mendigar, por quê? Porque não tem mais.
Então quer dizer, que fidelidade é esse desse Deus? Que a pessoa dá tudo e ele não dá nada. E quando as pessoas chegam para esses líderes religiosos lá no Universal e falam, ah, mas eu dei tudo que eu tenho. E Deus, ele não me deu o que ele prometeu, que você disse que ele prometeu, porque você disse que ele iria dar tudo, que ele iria dar carro, que ele iria dar casa, que ele iria dar isso e aquilo. E aí os líderes religiosos ainda culpam os fiéis. Falam, ah, não, mas você não deu tudo. Ah, não, a culpa é tua, porque você não teve fé. Ah, mas você deve ter pecado, por isso que Deus não deu. Então sempre tem uma desculpa esfarrapada para enganar o gado nesses lugares, tá? Iarro, ele é fiel com todos, amados. Independente se a pessoa crê nele ou não, ele é fiel, nos dando sol, nos dando a chuva, nos dando ar para respirar, nos dando mantimento, ele nos dá tudo. Agora, se nós trabalhamos e conquistamos, não é porque Iarro deu pra gente, porque nós fomos fiéis. Não, porque nós não somos fiéis, nós somos infiéis, nós somos impuros, mas nós é que conquistamos, até porque Iarro nunca prometeu para nós coisas deste mundo. Quem promete é Terrom, ele que chegou para Yahush e falou, te darei tudo isso aqui, todo este reino, se prostrado me adorares. E Yahush disse, somente a Iarro prestará culto. Quem promete isso aqui é Terrom, Deus desse século, que está nesses tempos de pedra. Ele que promete. Iarro, ele o reino dele não é deste mundo. E Yahushua mesmo disse, meu reino não é deste mundo. De Iarro também não. O reino dele é espiritual, não tem nada físico. O que Yahushua disse para nós é, não andemos ansiosos pelo que havemos de comer e de beber. Porque Iarro, ele tem cuidado. Se o pai tem cuidado dos lírios dos campos, ele não nos dará? Ele não cuidará de nós? Basta cada dia o seu mal. Ele mesmo disse, basta para cada dia o seu mal. E Yahushua, vocês leem na escritura, vocês não vão ver Yahushua dizendo, vou dar carro, vou dar casa, vou dar isso para vocês. Não, a promessa que Yahushua prometeu para nós é esta, está em João 10. A promessa é a vida eterna. Foi o que ele nos prometeu, a vida eterna. Tudo isso aqui que é prometido de mundo físico, de coisas materiais, é Terrom que promete, amados, não é Iarro. Não é Iarro. Pelo contrário, Yahushua, ele disse para o homem rico, ele falou assim, o jovem rico perguntou para ele, mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Aí ele fala assim, olha, honra teu pai e tua mãe, né? Aí Yahushua falou dos mandamentos, não falou da lei, falou dos mandamentos, que os mandamentos é do pai, né? É de Iarro. A lei é de Terrom, que escraviza. E aí o jovem rico disse para ele, mas tudo isso eu pratico. Tudo isso eu pratico, então tem mais alguma coisa para você fazer, me seguir. Vá, venda tudo que tens e dê a mim, me siga. É isso que ele falou? Não. Negativo. E Yahushua disse assim, vá, vende tudo o que tu tens, dê aos pobres e me siga. E aquele homem saiu de cabeça baixa, porque era dono de muitas propriedades. Vocês veem? E Yahushua nunca pediu, pelo contrário, Yahushua, ele disse, vai sem alforje, sem alforje. Ou seja, não peça nada a ninguém. Dê de graça, que de graça recebeste. E o apóstolo Shaul ainda completou dizendo, estejamos contentes, se comemos, se temos o que vestir, se temos o que comer, estejamos contentes. Porque deste mundo aqui, Iarro não promete nada a ninguém. Então, Iarro não é fiel por dar carro, por dar casa, por dar isso, por dar aquilo. Não, nós trabalhamos, nós conquistamos. Ele é fiel porque ele nos dá saúde, ele nos dá o espírito, o fôlego de vida, ele nos dá o ar, ele nos dá o sol, ele nos dá a chuva, ele nos dá tudo que nós precisamos viver nesta vida temporal. Mas promessa de carro, de casa, de bens materiais, de coisas materiais aqui deste mundo, não é Iarro. Iarro nunca prometeu isso e nem tampouco Yahushua. Quem promete isso e cumpre quando quer e com quem quer cumprir, porque às vezes ele não é fiel nem com aqueles que dão tudo, é Terrom, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, que está escrito em 2 Coríntios 4:4. Tá? Então, negócio de bens materiais não é Iarro, ele não promete.
A promessa que ele nos prometeu, que Yahushua disse, volta a dizer. Em João 10 vocês vão ler. A promessa é esta, a vida eterna. Esta é a promessa, tá? Então, vamos continuar aqui, verso 14, né? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Yahweh, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Yahweh, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amados, esse manejar bem a palavra da verdade é conhecer a Yahushua, porque ele é a palavra, ele é a verdade. Então, quando nós conhecemos a Yahushua, que nós andamos nele, no entendimento dele, no caminho que é ele, que é um caminho espiritual que é ele, na verdade que é ele, nós manejamos bem a palavra porque ele nos instrui na verdade. Porque ele nos revela a verdade que é ele e a verdade que está ocultada e que está sendo revelada nos últimos dias. Tá? Então vamos lá. Verso 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Yahweh permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será um tecido para a honra, santificado, ou seja, santificado e útil ao seu possuidor, ou seja, separado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Yahweh lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então é isso, amados, nós que andamos no espírito de Yahweh, nós temos que falar com mansidão, porque o próprio Yahushua e tanto o pai e o filho, eles são mansos, eles são calmos, né? Então o espírito é manso, o espírito é calmo, ele é brando, né? E nós temos que ter essas características, que inclusive é o fruto do espírito, né? O que é o fruto do espírito? É paz, amor, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então estejamos assim, sempre andando no espírito de Yahweh, porque Yahweh ele é fiel a todos, né? E cremos na promessa que Yahushua nos fez, né? Que é a vida eterna, escrita em João 10, escrita também na carta de João. Ele também fala da promessa, que é a vida eterna. João, ele fala a promessa, ele repete a promessa que Yahushua ele falou, que a vida eterna que a vida eterna é a promessa, e em João 10 que o próprio Yahushua ele disse, ele prometeu, a promessa é essa, a vida eterna, foi a promessa que ele nos prometeu, tá? Então estejamos firmes em Yahushua, nunca desistamos da verdade, tá, amados? Perseverando sempre na oração, né? Em agradecimentos a Yahweh, porque ele é fiel a todos, tá? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres da escravidão da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima, amados.
Um ótimo dia na presença de Arusha a todos.